chama a tua família para vir adorar a Deus conosco. Nós vamos dizer que o teu povo reunidos em uma só voz declara que o Senhor é santo. Vamos celebrar a Cristo. Vamos todos juntos dizer: celebrai a Cristo, celebrai, porque ressuscitou o nosso Senhor. Irmãos, das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Você pode depositar na conta da igreja, fazer por transferência. Se tiver alguma dificuldade, procurar algum diácono da nossa igreja, que ele vai estar te ajudando. Nós vamos orar para encerrar esse momento e que você fique com a mensagem de Deus para você, que vocês vão receber agora, em nome de Jesus. O Guto vai estar orando para nós neste momento. Orando.
Pai, obrigado por esse dia, obrigado por estar aqui, eu sou permitido te adorar e te louvar teu nome. Abençoe, Senhor Deus, cada família que está em casa, que vai assistir esse culto, que vai ouvir a tua voz, que vai cantar, que o Senhor possa cada dia mais estar com eles, Senhor Deus, dando força, ânimo, Senhor Deus, a cada dia, Deus. Que possamos, junto ao Senhor, orando ao Senhor, que o Senhor possa trazer refrigério à nossa alma, Senhor Deus, e for tua vontade, acabar lá com essa epidemia, Senhor, para que possamos estar reunidos na tua casa, Senhor, seu poderoso nome, Senhor Deus. Então, é o que eu te faço, meu Deus, para o teu sempre. Amém e amém. Amém. Tchau, tchau. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor possa estar com os irmãos onde quer que os irmãos estejam. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia, a acessar a sua Bíblia. Abra aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler ali dos versos 25 ao 34. Ok? Vamos lá fazer essa leitura? Acompanhe aí. Porquanto eu lhe digo, não se preocupe com a própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeia, nem colhe, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos orar. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nós chegamos diante do Senhor nessa hora, Deus, inclinados para a Tua Palavra, clamando, ó Deus, fala conosco, nos confronta, Deus, transforma a nossa vida. Se algo, ó Deus, que não está de acordo com a Tua Palavra em nossa vida, que o Senhor possa nos iluminar, nos instruir, ó Deus, através da Sua Palavra, ó Deus. Em nome de Jesus que oro. Amém. Esse texto é muito conhecido, todos conhecem essa passagem, já ouviram dezenas de sermões acerca dessa passagem que lemos. Essa passagem está dentro de uma seção que conhecemos muito bem, o Sermão do Monte, que começa ali no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Jesus ensinando para o povo, é um dos maiores sermões de Jesus registrado. E é interessante que nesse capítulo 6, Jesus vai ensinar a prática de todo cristão, ensiná-los como eles devem agir. Ele começa falando sobre ajuda aos necessitados, ele vai falar sobre a oração, ele vai falar sobre o jejum. E aí é importante a gente lembrar um pouco desse contexto aqui, esses versos antes dos versos que nós lemos ali, quando Jesus está falando sobre ajuntar tesouros nos céus. Jesus vai falar sobre essas questões ali, que nós não devemos estar colocando o nosso coração, os nossos corações nas coisas aqui
deste mundo. E aí no verso 24, olha só o que Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amarás o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outra versão vai estar lá mamon, a Deus, ou a mamon, amor ao dinheiro. Pois é, e aí ele vem tratando desses assuntos nesse capítulo 6, e aí na parte final ele vai falar sobre as preocupações da vida. Quem tem preocupações aí? Todos nós nos preocupamos com alguma coisa, então esse texto é para nós. Eu vou melhorar a pergunta: quem aí é ansioso com alguma coisa? Os cristãos, eles sentem um bloqueio em dizer que são ansiosos. Pois bem, fato é que Jesus está escrevendo a respeito das preocupações da vida. E eu quero trazer para a mensagem dessa hora 3 atitudes que nos ajudará a vencer a ansiedade. É sobre isso que eu quero, essas três atitudes que eu quero destacar, ok? Eu considero a ansiedade como algo perigoso. É um momento perigoso, aquele em que nosso coração fica cheio de ansiedade e nós não conseguimos dormir. É um momento muito perigoso para nós, porque a Bíblia vai falar em muitos lugares para nós não ficarmos ansiosos. E o cristão, ele não tem motivo para estar ansioso, mas nós somos humanos. E nós vamos ver então 3 atitudes para vencer a ansiedade. Vamos lá? Irmãos, quando nos depararmos de frente com a ansiedade, nós devemos, a primeira atitude, assumir que somos ansiosos. Essa é a primeira atitude. Quando nos depararmos de frente com a ansiedade, precisamos admitir que somos ansiosos. Nós precisamos assumir isso. Por que eu digo isso? Olha no verso 28 o que Jesus diz: por que vocês se preocupam com roupas? Percebe que aqui ele está fazendo uma pergunta, mas é uma pergunta afirmativa. Ele não está, por exemplo, dizendo assim: vocês se preocupam com roupas? Não. Ele não está falando assim. Ele está falando assim: por que vocês se preocupam com roupas? No verso 28. No verso 25 ele começa dizendo: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Ele já está dando uma ordem. Por que ele está dando uma ordem? Por que ele está fazendo uma pergunta afirmativa? Porque as pessoas são ansiosas. Com essas palavras, Jesus está querendo afirmar: vocês são ansiosos. Por que Jesus está falando essas coisas aqui sobre essas preocupações da vida? Porque ele sabe que nós somos ansiosos. A ansiedade tem estado presente no nosso tempo, muito mais agora. Muito mais agora. As pessoas estão lá em cima de ansiedade. E é legítimo. Eu diria que é legítimo, porque o mundo está bem complicado. Os tempos que estamos vivendo, o tempo que estamos vivendo é bem complicado. Então as pessoas ficam ansiosas. Jesus está afirmando que somos ansiosos. Ele não está aqui no texto
todo que lemos, não parece que Jesus está dizendo assim: se vocês forem ansiosos, olha, não. Fica claro que Jesus está querendo dizer: parem de se preocupar, não se preocupem. Então, a primeira questão aqui que eu quero destacar é que nós precisamos assumir que somos ansiosos, porque Jesus está mostrando que somos ansiosos. E isso é importante porque para um cristão assumir que ele é ansioso é complicado, porque ele cresceu ouvindo que nós não devemos ficar preocupados, que é para lançarmos nas mãos dele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O cristão, ele cresceu ouvindo essas coisas. E como assim, Robson? Você quer que eu assuma que eu sou? Porque Jesus está mostrando que somos. A ansiedade, ela faz parte da vida humana. Depois que o homem pecou, o pecado entrou no mundo, a ansiedade veio junta. E nós passamos por períodos de ansiedade, por isso as Escrituras traz tantos textos falando disso. Precisamos assumir que somos ansiosos. E Jesus aqui, ele está mostrando que somos de fato ansiosos. Ok, Robson, eu já estou assumindo que eu sou ansioso. E agora? O primeiro passo para a primeira atitude para vencer a ansiedade é assumir, ouvir o que Jesus está falando, assumir que isso aqui é para gente. Isso aqui não é para o meu vizinho, isso aqui não é para o irmão, isso aqui é para mim. Primeiro passo. A segunda atitude, quando que nós precisamos ver que vai nos ajudar a vencer a ansiedade, é confiar somente no Senhor. Talvez você esteja falando: Robson, mas é óbvio que para mim vencer a ansiedade eu devo confiar no Senhor. Nós devemos confiar no Senhor porque Jesus está apontando para o Pai Celestial. Quando Jesus traz a ideia, quando ele mostra que os pássaros, eles não plantam, eles não semeiam, né? Eles não colhem, eles não ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial alimenta. O verso 26 diz isso. E aí ele vai dizer: não tem vocês muito mais valor que eles? O Pai Celestial. É para confiar nele. Com essas palavras aqui que nós lemos, Jesus quer dizer: confie no Pai Celestial. Confie em mim. O Pai Celestial aqui cuida de todos. E aqui nós vemos que Jesus dá dois exemplos. Dá o exemplo dos pássaros e dá o exemplo da flor lá do campo, do lírio. Quando ele vai falar da vestimenta ali, ele vai dizer que nem Salomão, o verso 29, nem Salomão com todo o seu esplendor vestiu de tal maneira. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã ela é lançada no fogo, vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Veja bem, irmãos, Jesus está nos chamando a confiar nele. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Irmãos, embora seja muito tranquilo essa
essa segunda atitude, que é confiar no Senhor, porque nós passamos a vida inteira ouvindo isso. E nós reproduzimos isso com muita facilidade. Eu confio no Senhor. Tem que confiar no Senhor. Irmãos, você sabe quando que isso começa a ficar difícil? É quando nós olhamos o contexto, quando nós lemos os versos desse mesmo capítulo, os versos 19 ao verso 24, quando Jesus vai falar para não acumular tesouros aqui. O tesouro que acumulamos aqui, a traça, a ferrugem, o ladrão, tira. E aí ele no final, quando é o texto que lemos, lá o verso 24, quando ele vai dizer que vocês não podem ter dois senhores, Deus e Mamon. Porque aquele que serve a Mamon confia no dinheiro. Ele acha que tudo que ele tiver é o dinheiro dele. Jesus anteriormente já falou sobre isso. Ele já falou sobre isso. E por que eu estou trazendo essa questão? Porque, irmãos, nós não devemos colocar nossa confiança nos recursos. Por que nós temos que pôr a nossa confiança em Deus? Porque Jesus, por exemplo, ele não tinha recursos. Ele, quando esteve aqui, quando ele andou no nosso meio, ele não era rico de posse. Ele chega a dizer que ele não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ele era pobre. No entanto, ele era feliz. No entanto, ele transmitia isso para as pessoas. Ele não confiava em posses. Ele confiava no Pai Celestial. E aqui ele vai dizer várias vezes, o Pai Celestial. Essa expressão está presente aqui várias vezes. O Pai Celestial. Nós precisamos confiar no Pai Celestial e não nas coisas. Jesus está chamando a nossa atenção, queridos. Porque nós falamos que confiamos no Senhor, mas se faltar o dinheiro, se faltar a minha força para mim trabalhar, se eu tiver desempregado, então precisamos olhar se de fato estamos confiando no Senhor. Mas é fácil dizer que confiamos no Senhor. Nós crescemos falando isso. E para compreensão melhor de como devemos, quais devem ser as atitudes para vencer a ansiedade, dá uma olhada nos versos 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Irmãos, quando nos depararmos de frente com a ansiedade, a terceira atitude que eu quero destacar aqui é que nós precisamos demonstrar na prática que confiamos no Senhor. Porque o cristão, ele facilmente irá dizer, eu confio no Senhor. Só que dos versos 32 ao 34, Jesus está pedindo prática. Ele está pedindo ação. Mostra
na prática que vocês confiam em mim. Dá uma observada, irmãos. Dá uma observada. Porque quando nós confiamos no dinheiro para adquirir as coisas, nós estamos sendo igual o incrédulo. Nós estamos sendo como qualquer outra pessoa. Mas ele está falando para confiar nele. E agora ele pede prática. E nós precisamos demonstrar na prática que confiamos no Senhor. Aí agora fica mais difícil, irmãos. Porque se eu falasse, levanta a mão aqui, quem confia no Senhor? Todo mundo ia levantar a mão. E agora se eu dissesse, levanta a mão aqui, quem demonstra na prática que confia no Senhor? E aqui ele vai dizer, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Quem está buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Quem está buscando em primeiro lugar o reino de Deus? Esse verso aqui é como se dissesse assim: busque Deus em primeiro lugar e as coisas materiais serão acrescentadas. Como que eu demonstro na prática que eu estou buscando a Deus em primeiro lugar? Prática. Como seria isso? Eu quero destacar aqui 4 maneiras de demonstrar que eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus, eu estou buscando em primeiro lugar Deus. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é, por exemplo, a leitura da Bíblia e a oração. Nós estamos lendo a Bíblia e orando todos os dias. É a primeira coisa que eu faço no dia, levar meu pensamento a Deus. Isso é uma atitude, é algo que demonstra na prática que eu confio no Senhor. Se eu oro e leio a Bíblia. A segunda coisa que eu quero destacar, por exemplo, é as nossas finanças, por exemplo. O Senhor está na frente. O Senhor está governando as nossas finanças. Ele está sendo o Senhor das nossas finanças. No verso 24, Jesus já está dizendo: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O nosso Senhor está governando o nosso dinheiro? Ou Ele não vê nem o cheiro do nosso dinheiro? Isso é prática. Se nós lemos a Bíblia, nós oramos, se nós elevamos o nosso pensamento a Deus em algum momento no nosso dia, isso é uma prática que nós estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Se o Senhor está governando as nossas finanças, isso é uma prática de que nós estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Eu quero destacar também a nossa presença nos nossos momentos de culto, que seja o PGM, que seja lá na igreja. Nós estamos dedicando esse esforço em estar em unidade, em coletivo. Essa questão é até estranha falar, né? Porque já faz algum tempo que nós não nos reunimos diante desse isolamento social. Mas na prática lá, nós nos empenhávamos para estar presente. Quando há esse empenho, esse esforço, é uma demonstração também que nós estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E por fim, irmãos, eu quero destacar uma outra atitude que mostra que estamos de fato buscando em primeiro lugar o reino de Deus na prática.
Sabe aquelas decisões que tomamos na nossa vida? O Senhor Jesus, ele só é informado da decisão ou ele que está decidindo? Porque muitos de nós, às vezes nós simplesmente falamos para Jesus, para Deus, o que decidimos a respeito de algo. Nós não buscamos o Senhor para que Ele decida por nós. E a vontade de Deus está na palavra dele. Nós não acessamos a palavra dele para saber a vontade dele nas nossas decisões. Irmãos, Jesus ele quer na prática, a demonstração que nós confiamos nele. Todo cristão vai dizer fácil a segunda atitude, confiar somente em Deus. Tá? Suas atitudes na prática que mostra isso. Precisamos mostrar. Esse verso 33, ele é o resumo de todo esse capítulo. Todo esse capítulo aqui. É como se esse verso ele saltasse assim dentre os outros dentro desse capítulo. Esse verso é maravilhoso, irmãos. Nós precisamos olhar para esse verso e falar, gente, eu preciso entender o que é buscar a Deus em primeiro lugar. Eu preciso entender o que é isso. Porque quando nós fazemos isso, buscar a Deus na prática em primeiro lugar, as outras coisas lá que tem causado a ansiedade, que tem causado a preocupação, Deus supre. Deus supre. O texto que nós lemos, nós vimos. O Pai Celestial sabe que nós precisamos dessas coisas. Olha aqui. Pois os pagãos é que correm atrás das coisas. Os pagãos é que correm atrás das coisas. Eles se matam, eles querem conquistar as coisas. Nesse caso aqui, Jesus está falando de comida, bebida e vestimenta. Os pagãos buscam essas coisas. O incrédulo busca essas coisas. Vivem para isso. E aí o texto continua. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mas só que você não deve dedicar sua vida na busca dessas coisas. Deus sabe que nós precisamos delas. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, para vencer a ansiedade, nós precisamos assumir que somos ansiosos. Para vencer a ansiedade, nós precisamos confiar em Deus. Esse ponto é fácil, todo cristão confia em Deus. O que pega é o terceiro ponto. A terceira atitude. Demonstrar na prática que confia em Deus. É isso que o texto está nos dando nessa hora. É isso que a palavra está saltando. Portanto, não se preocupe com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu fiquei concentrado só nesse texto aqui, só na passagem de Jesus, só na fala de Jesus. Jesus ele está afirmando, somos ansiosos. Jesus está afirmando, confia no Pai Celestial. E Jesus está pedindo, demonstre na prática que confie. Demonstre na prática que você confia no Pai Celestial. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Se entendermos essas coisas, venceremos as preocupações da vida. É isso que Jesus está mostrando nessa hora. Vença as preocupações da vida, demonstrando na prática.
Vence as preocupações da vida, vença a ansiedade, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra, que possamos ser fortalecidos por ela. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, queremos te clamar, Senhor. Senhor, transforma-nos, ó Deus, através da sua palavra. Ajuda o teu povo a vencer a ansiedade. Ajuda o teu povo a vencer as preocupações da vida, ó Deus. O Senhor sabe que nós nos preocupamos, ó Deus, e nós lançamos em tua mão, ó Deus, as nossas ansiedades. Nós não queremos ficar com elas, ó Deus. Nós queremos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer isso. A tua palavra nos mostra isso, ó Deus. Em nome de Jesus que clamo, ó Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a praticar aquilo que está em sua palavra. Amém? Grande abraço. Deus abençoe a todos.